Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das informações, tentando olhar pelo ponto de vista de um cristão e com a Bíblia na mão. Nós temos vivido cercados por notícias que parecem nos encaminhar em apenas uma única direção, o medo. Podemos dizer que isto vai se prolongando e vai se tornando patológico em toda a população. Há cerca de 2 anos, há mais de 2 anos, com o começo da pandemia, nós nos vimos envoltos num tipo de informação que sistematicamente trazia verdadeiro pavor, pelo menos a uma parte da população. A pandemia, algo que nós se calhar não pensávamos que pudesse nos alcançar nesta realidade em que vivemos do avanço da ciência e da medicina, tinha diariamente uma conta mórbida de mortos, de internados em cuidados intensivos, etc, etc. E durante meses a fio, mais de ano, nós vivemos com esta realidade de forma sistemática, sempre nos falando sobre morte e fatalidade. Imagens que vinham inicialmente de hospitais de fora do país, começaram a ser também imagens dos nossos hospitais superlotados, sem capacidade de dar conta daqueles que estavam a receber. O medo do vírus levou a que nós cedêssemos as nossas liberdades básicas e ele permanece vigente hoje. Nós temos pessoas que, apesar de já não ser obrigatório, continuam andando de máscara mesmo na rua, onde não fará sentido fazê-lo, mas pronto, o medo continua a dominar. A verdade é que, por exemplo, já neste mês de junho, nós estamos com a mortalidade 40% acima do previsto. E não tem a ver só com o Covid, mas também tem a ver ainda com o Covid, com as ondas de calor, com as pessoas descompensadas por falta de acompanhamento médico. Depois, a pandemia não tinha terminado e veio a guerra dramática, com as suas imagens a entrar nas nossas casas, nos nossos telemóveis, constantemente, ao vivo e a cores. Mais uma vez, algo que pensávamos que talvez já não nos alcançássemos em pleno século XXI, a barbaridade da destruição de um país, com desculpas absurdas e totalmente políticas, com milhões e milhões de refugiados, enfim, com situações que nos fazem ficar realmente muito assustados. É claro que há guerras em outros lugares do mundo e elas já duram há muito tempo. Mas esta, como se tem dito muito bem, é guerra na Europa. E por isso o fato de ser guerra na Europa faz com que o medo seja maior. E o medo não é só da guerra lá na Ucrânia, o medo é de que a guerra se propague para outros países da Europa, o medo é de que ela possa atingir o nível da utilização das armas nucleares. E agora, de uma forma mais clara, o medo da falta de energia, o medo da fome que pode alcançar o mundo. Nós já estamos a pagar combustível num preço realmente absurdo, nós já estamos a ver uma diminuição da chegada do grão, coisas básicas na alimentação, como o próprio pão, vão ter que ficar mais caras. E agora ouvimos falar sobre a inflação e o aumento das contas para pagar. Iremos ter aumento das prestações e há medo de que nós não consigamos pagar a prestação da casa, a prestação do carro. Será que vamos conseguir sobreviver? Ainda o Covid não terminou e já se começa a falar cada vez mais da varíola dos macacos. Não é uma doença de transmissão fácil, não se trata de uma virose que se transmita pelo ar e que possa vir a ter as características de uma pandemia como o Covid. Não, absolutamente. Mas nós já estamos, digamos, escaldados e por isso temos medo de água fria. E as ansiedades continuam fortes no ar e as pessoas começam a perguntar sobre isto num período em que o nosso Sistema Nacional de Saúde claramente está moribundo. Não há médicos, urgências a fecharem, parte significativa da população não tem médico de família e já 1/3 dos portugueses têm algum seguro de saúde, pagando duplamente, além dos seus impostos, para poder ter alguma assistência. Os exames estão a ser marcados com 3, 6 meses além. Se as pessoas estão realmente doentes, é algo dramático. Junto a tudo isto, mudança das temperaturas, picos de temperatura alta, seguidos de dias com temperatura baixa, poeira que vem do Saara e as pessoas estão a sofrer com a sua saúde, medo do que isto pode representar, medo dos incêndios de verão, medo da eutanásia. Ouvi um doente idoso no consultório, muito ansioso, tentando perceber o que é que isto pode representar. Porque o seu receio é exatamente este, que as leis possam chegar a um ponto em que ele possa ser eliminado porque as pessoas simplesmente se cansaram de mim. Foi algo que eu ouvi dito por um doente em consultório.
Em meio a tantos medos, é natural que as doenças psicológicas e psicossomáticas tenham se desenvolvido a números nunca antes vistos. O consumo dos ansiolíticos, dos antidepressivos, já era altíssimo em Portugal e ainda conseguiu aumentar, assim como o consumo de drogas e o surgimento de novas drogas para as pessoas fugirem da realidade. Se juntarmos a tudo isto a morte de um familiar, o fim de uma relação, um casamento, a perda de um emprego, nós podemos dizer que chegamos a um ponto em que as pessoas são verdadeiras bombas relógio. E num tempo em que nós aprendemos que devemos responder com raiva e com fúria diante daquilo que nos corre mal, é natural que nós não caminhemos para uma sociedade feliz. Juntamos a tudo isto o medo que vai crescendo cada vez mais de falarmos aquilo que pensamos. Neste mundo de tolerância, a verdade é que cada vez há mais intolerância para aqueles que não sejam considerados politicamente corretos. Nós hoje somos obrigados a aceitar certas ideologias e mesmo a trabalhar para promovê-las, porque se não o fizermos nós vamos ser condenados. Mas hoje nós temos medo de dizer em que partido votamos. Nós temos medo de dizer que nós achamos que tal fulano se calhar não é tão mau assim. Nós temos medo de falar certas palavras porque a tal ideologia que manda poderá vir a nos condenar. Um filme infantil da Disney que está a sair agora, Buzz Lightyear, vai ter uma cena no qual duas mulheres se beijam. Muitos países do mundo fecharam as portas à exibição do filme porque entendem que claramente há aqui uma promoção desta ideologia que é de uma minoria bem pequena, mas que vai tomando conta dos médias. E quando confrontado com esta situação, um dos atores principais deste filme respondeu só que estas pessoas são uns grandes tolos. Não podemos mais dizer o que pensamos. No meio disto tudo, a Bíblia diz o seguinte, na carta que o apóstolo João escreveu. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, mas nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Para o cristão, a resposta à questão do medo começa pelo amor de Deus. O amor que nós conhecemos e no qual nós queremos. Um dia percebemos que nós estávamos afastados deste amor por causa do nosso pecado. Nós optamos por deixar Deus de fora das nossas vidas. Apesar disso, Ele continuou a amar-nos e a fazer tudo aquilo que era o mais necessário para as nossas vidas. O dia que nós compreendemos isto e que pedimos perdão dos nossos pecados, em que nós, arrependidos, buscamos a Deus de coração verdadeiramente aberto, o seu amor passa a deixar de ser só um amor que existe por nós, para passar a ser o amor de Deus em nós. E realmente este amor lança fora o medo. Porque este amor nos faz perceber que existe um Deus criador, um Deus soberano, um Deus sustentador, um Deus que é Pai e que toma conta e que providencia e que mesmo no meio das dificuldades Ele encaminha todas as coisas para o bem daqueles que estão a viver esta relação de amor com Ele, que é o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz. E quando este amor de Deus passa a ser algo conhecido e passa a ser algo experimentado, Ele pode então extravasar da nossa própria vida para a vida daqueles que nos rodeiam, em termos de testemunho, em termos de palavra de bênção, em termos de atos e de comportamentos que podem ajudar os demais. Realmente o mundo que vive cercado de mensagens de medo, que visa levar a população a ficar dominada por aqueles que estão no poder, porque assim vão poder controlar sem receio, a resposta cristã a respeito disto é o amor de Deus por nós. A cruz de Cristo, a salvação que Ele nos traz e um relacionamento pessoal com Deus que nos faz aprender a crer num Deus soberano e Pai, e nesse amor não há temor.